Se você mora em São Paulo, é impossível que você nunca andou pelas ruas e de repente se deparou com esses ônibus gigantes andando pela cidade. São ônibus gigantes com 23 metros de comprimento, capazes de transportar quase 180 passageiros de uma só vez. Mas uma dúvida interessante é: por que São Paulo precisa e insiste em operar ônibus tão grandes? É só para chamar a atenção ou existe um motivo por trás? É isso que veremos hoje. São Paulo, devido à sua magnitude, sempre dependeu de veículos grandes. Durante muito tempo, os maiores ônibus da cidade eram os famosos e icônicos biarticulados, que podiam atingir até 27 metros de comprimento. Eles chamavam a atenção pelo tamanho, pela imponência e conseguiam transportar muita gente. Mas tinham um problema: eram caros de manter, difícil de manobrar e, de modo geral, exigiam uma operação bastante complexa. Daí que surgiu uma alternativa apresentada pela Mercedes-Benz, os ônibus superarticulados de 23 metros. Eram menores do que os biarticulados, mas ainda assim com uma capacidade considerável de passageiros, e pouco a pouco foram assumindo o papel que antes tinha sido deixado pelos biarticulados em toda a cidade. E hoje, basta andar por diversos lugares e perceber que eles estão por toda parte. Mas por que eles existem? Bom, a resposta a princípio é de certa forma simples. Porque São Paulo é uma cidade com gente demais que tem um transporte público que transporta gente demais. Em muitos corredores passam milhares de passageiros por hora. E aí as empresas de ônibus têm duas opções: ou colocam um monte de ônibus pequeno, tendo que ter mais gastos com manutenção, ocupando mais espaço na garagem e tendo que contratar mais funcionário, ou coloca menos ônibus, mas com capacidade bem maior. E é aí que entram esses gigantes. Um ônibus de 23 metros consegue levar muito passageiros a mais do que um ônibus convencional 13 metros ou mesmo um articulado menor de 18 metros. Isso ajuda a reduzir a quantidade de veículos necessária para atender diversas linhas. Mas então, eles só rodam em corredores? Bom, na teoria esses modelos foram pensados principalmente para corredores e vias largas. Mas na prática, quem mora em São Paulo sabe que a história é um pouco diferente. Não é nada difícil encontrar esses ônibus rodando em linhas de bairro, passando por ruas apertadas, curvas fechadas e ladeiras bem agressivas. Isso acontece porque a cidade precisa transportar muita gente e tem situações em que linhas com muita demanda não tem simplesmente o ônibus perfeito para aquela operação. Então a empresa pega o ônibus que consegue atender aquela demanda, nem sempre da forma mais confortável para o veículo. Porém, um veículo desse tamanho também tem suas limitações. Eu mesmo, nas diversas viagens que faço com esse tipo de ônibus todo dia, vivo acompanhando eles enfrentando subidas. E dá para perceber que eles precisam fazer um esforço bem maior. Afinal, estamos falando de um veículo de 23 metros e dezenas de toneladas transportando centenas de pessoas. Não tem milagre que se possa fazer. Quanto maior e mais pesado o ônibus, também maior será o esforço necessário em situações como subidas, por exemplo. Então, já repararam que esse tipo de ônibus não é tão usado amplamente mundo afora, em outros países, como por exemplo América do Norte e países da União Europeia? Essa também é uma observação interessante e ela acontece pelo seguinte fato: em muitos países da Europa, essa demanda alta de passageiros acaba sendo absorvida por outros modais de transporte, como metrôs, trens urbanos e os VLTs. E nos Estados Unidos a gente sabe que transporte público não é bem o forte deles, né? Em muitas cidades não tem tanta utilização como tem aqui em São Paulo. Então São Paulo acaba ficando em uma situação diferente. Mesmo tendo metrô e trem, muitas viagens ainda dependem dos ônibus.
E quando milhões de pessoas utilizam ônibus todos os dias, veículos enormes acabam deixando de ser uma curiosidade. Eles viram uma necessidade. À primeira vista, um ônibus de 23 metros capaz de transportar quase 200 pessoas pode parecer exagerado. Mas depois que a gente entende a quantidade de passageiros transportados diariamente na cidade, ele começa a fazer bastante sentido. A maior prova disso talvez seja justamente o fato de muitos deles viverem lotados, porque um ônibus desse tamanho não existe para impressionar quem gosta de transporte. Ele existe porque em muitos lugares da cidade ele fica pequeno diante da demanda. Mais uma prova da necessidade e do sucesso desse modelo é justamente a inclusão de novos modelos superarticulados, porém movidos a bateria, o que mostra que não é um tipo de veículo que pode simplesmente se descartar da operação da cidade. Como eu falei, ele deixou de ser uma curiosidade, uma novidade, um espanto e passou a ser uma necessidade, parte da rotina. No fim das contas, esses ônibus gigantes não são um símbolo de exagero, são um símbolo do tamanho, das necessidades e situação da própria cidade de São Paulo.